paz do Senhor, amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Quantos pode dizer para o seu irmão aí, que bom que você está aqui nessa noite? Aleluia. Diga para ele, estou muito feliz de te ver aqui. Amém, irmãos? Graças a Deus. Parece que os irmãos estão com um pouco de frio. Quem está com frio aí? Aleluia, irmãos. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, uma palavra poderosa, uma palavra direcional. Amém? Eu creio nisso nessa noite. Eu não sei se esse microfone aqui vai acabar a bateria. Ele está com cara que vai acabar. Deixa eu ver ali, não está apitando ainda não. Ele está com um pico, mas eu acho que vai dar. Quero que nessa noite, a palavra que eu vou liberar nessa noite é uma palavra que possa produzir no seu coração um fruto. Fala comigo assim, de verdade. Porque o poder da palavra é esse, é eu ouvir a palavra, escutar a palavra e ela produzir em mim, fala comigo, fruto de verdade. Porque quantos quer viver a palavra nessa noite, irmãos? E não só saber a palavra. Porque saber a palavra, fala comigo, não muda nada. Eu preciso é viver aquilo que eu sei. Se eu estou vivendo, graças a Deus, eu estou sendo transformado pelo aquilo que eu estou vivendo. Então, nessa noite, eu quero que você, comigo, entenda o quanto a palavra nesse ambiente, ela está, na verdade, nos dando destino, nos dando direção. Ela está, na verdade, produzindo na minha e na sua vida, destino e propósito. Quem crê nisso, irmãos? Cada palavra que é liberada, domingo passado, nós liberamos uma palavra totalmente direcional, uma palavra onde ela mexe, sacode a nossa fé, para a gente, em nome de Jesus, ser melhor. E nesse domingo não é diferente. Nesse domingo Deus também tem algo a liberar sobre a minha, sobre a sua vida. Então fala para o seu irmão assim, fique atento. Não, irmão, vamos de força, fala com força, fala assim, fique atento. Irmãos, Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Quem crê nisso nessa noite? Tinha uma presença de Deus muito forte na hora do louvor nesse ambiente. E eu creio, irmãos, que essa presença ela está aqui para, fala comigo, um propósito. Você acha que Deus ia juntar esse tanto de crente para nenhum propósito, irmãos? Tem um propósito para a sua vida aqui, nessa noite. Há algo que você precisa entender, porque se você entender, você vai, falar comigo, fazer. Uau, irmãos, porque se eu não entendo, eu não faço. Eu fico, infelizmente, fala comigo, improdutivo. E nessa noite eu estava aqui, irmãos, e meu espírito queimava naquela palavra de 2 Reis 4, versículo, acho que é, deixa eu ver aqui, versículo 8, fala comigo assim, a mulher sunamita. Esse versículo é um versículo que ele é totalmente interligado, fala comigo, com generosidade. Não, irmão, fala bem forte, fala assim, generosidade. Quem nesse ano ainda, irmãos, foi acessado com uma generosidade por alguém? Aí, tá vendo? Que bênção, irmãos. Na Refrigério nós temos profetizado generosidade nesse ambiente. Tem já vários milagres para ser contados, irmão, de generosidade dos irmãos. E Deus está indo e abençoando a vida dessas pessoas. Quem está entendendo o mistério? E essa palavra é tão poderosa que a Bíblia vai dizer que essa mulher, a Bíblia diz que quando Eliseu passava, ela chamou o marido dela e falou, olha, meu esposo, eu estou vendo aqui, eu tenho observado que esse homem que passa aqui, toda vez que ele vem aqui, ele passa na nossa porta, e eu vejo que ele é um santo homem de Deus, e eu quero dizer uma coisa, eu tenho observado que toda vez que ele vem, ele não tem um lugar de ficar. E olha que coisa forte, olha o que a generosidade vai gerar na vida dela. Irmão, se fosse você, fala para você, irmão, se fosse você, seria generoso. Você não está sendo generoso nem no glória a Deus. Você não está sendo generoso nem no aleluia. Você não está sendo generoso nem em dizer amém. Nós somos falhos na generosidade para com Deus, imagina para com o próximo. Fala para o seu irmão, eu preciso ser mais generoso para com o meu Senhor. Você tem que ser mais generoso na sua adoração, você tem que ser mais intenso. Você tem que se soltar e falar, Deus, eu estou aqui, o Senhor está me vendo, está aqui meu coração, está aqui meu espírito. Eu estou aqui presente nessa noite, porque tem gente que faz um culto parecendo um detetive 007. Ele está aqui, mas nem o Espírito Santo consegue acessar ele. Tanta dureza, tanta incredulidade. Entenda, irmãos, abra o coração nessa noite, o Espírito Santo está aqui.
O culto começou, irmão, falando tudo sobre ele, sobre Jesus, sobre a sua presença. O culto, irmão, está dando uma direção que Jesus é o alvo nessa noite. Jesus é o meu alvo, é o seu alvo nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Que ele seja o alvo da sua casa, que ele seja o alvo dos seus negócios, que ele seja o alvo, irmãos, da sua família. Jesus, irmãos. Então entenda, fala comigo, você precisa observar mais. Fala para o seu irmão aí. Porque até agora, o que você observou nesse lugar, irmão? O que você percebeu? O que você está olhando aqui, irmãos? O que na verdade é adoração? O que fez você começar? A Bíblia vai dizer que no versículo 9, está bem claro aí, irmãos. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que esse... Uau! É o quê? Um santo homem de Deus. E é interessante, fala comigo, observar. E não ter atitude. É ficar infrutífero. Você já está observando que a presença está aqui e não faz nada. É ficar infrutífero. Entenda isso. Ela vai lá e observou, entendeu, fala, e agiu. Ela e o marido dela constrói um quarto em cima da casa. Ali põe uma cama, põe uma cadeira, põe um candeeiro ali, põe uma escrivania para ele poder ler. Entenda isso, irmãos. Olha que coisa forte. Entenda, não existe generosidade sem retorno. Olha que frase, irmãos. Não, se fosse eu pegava. Não existe generosidade sem retorno. Você serve um Deus que é generoso. Irmãos, que ninguém consegue vencer Deus no dar. Em ser generoso para com as nossas vidas. Se nós acessarmos só essa chave da generosidade, não tem como você não viver coisas extraordinárias em Deus. Irmãos, entenda, Deus quer ver a ação do seu coração de generosidade. Olha que coisa forte. O profeta recebe, ele entra para aquele ambiente, fala assim, ele subiu para um ambiente. Entenda isso, a generosidade dela, pois, a presença do homem de Deus, fala comigo, acima da casa dela, sim ou não? Quando ela passou dificuldade, ela teve a oportunidade de pegar um problema que estava embaixo e subir para cima. Mas entenda isso, olha o que ele faz. Fala comigo assim, olha o que ele faz. Ele pergunta ao seu servo, fala assim, pergunta o servo. O que eu posso fazer para essa mulher sunamita? Eu tenho acesso ao rei, eu tenho acesso ao general, eu posso fazer alguma coisa por ela. Pegou a visão, irmãos? Geazi vai lá e pergunta a ela. Ela fala, não tem falta de nada, eu tenho aqui, a sua serva tem tudo aqui. Só que, fala comigo, ele também observou. Entenda, da mesma maneira que você observa, Deus também está observando o que você está observando. Pegou a chave? Ele também observou, e olha a chave que ele gira na história da mulher. Ele fala assim, eu observei que ela tem de tudo, não tem falta de nada, mas uma coisa ela não tem, e o que? Ela não tem filho, o marido dela é avançado de idade. Entenda, o profeta consegue enxergar na dor dela milagre. Pegou a visão, irmãos? Quantos tem uma dor nessa noite? Irmãos, entenda isso, fala comigo. Sem dor, sem vitória. Olha que frase, irmãos. Sem dor, sem vitória. O nosso maior problema é que a gente quer conquistar as coisas sem doer, sem dor, sem dificuldade. Entenda, irmãos. A dor é o acesso. Ele falou assim, o que ela não tem? Ele falou assim, ela tem a dor de não ter um filho. O marido dela é velho, ela não tem esperança. Deixa eu dizer uma coisa. Ele falou assim, manda chamar ela. A Bíblia vai dizer que ela fica, fala comigo, à porta. Porque quem está observando tem uma posição de receber, irmãos. Pergunta para o seu irmão qual que é a posição que você está nessa noite, de eu receber ou de não receber. Por quê, pastor? Olha que coisa forte aqui, ó, bem claro, irmão. Não é preciso falar comigo, entender bem claro. Fala assim, bem claro. Fala comigo, o profeta conseguiu enxergar. Vitória na dor da mulher. Nós temos dificuldade de falar que está com dor. Nós temos dificuldade de falar que está com medo, sim ou não, irmãos? Nós temos dificuldade de falar que está passando por problemas, sim ou não? Nós temos, fala comigo, grandes dificuldades. Quando eu me converti, eu era novinho convertido, e aí eu já tenho uns anos atrás, que hoje eu estou fazendo 46 anos. Oh, calma, irmão. É 45? É, a Josi é que tem 46. É. Você é um ano mais velha que eu, mas está bem mais nova, né, irmão? É verdade, é 45. Eu estou perdidão, então, ué. Fiquei até feliz, irmão, agora, sinceramente, porque eu ganhei um ano, ué.
Que eu estava achando que era 46, gente. Meu Deus, mas que benção. Que onde eu estava mesmo, fiquei tão emocionado que eu perdi, uai. Onde era mesmo aqui? Ah, quando eu converti. É tantos anos que até esquece. Olha que coisa forte, irmãos. Eu estou falando sobre, fala comigo, fala sobre dor. Fala comigo, tem hora que Deus, na dor, Ele fala assim, Ele nos ensina. Eu estava parado na igreja que a gente era muitos anos atrás e de repente eu vi um irmão passando por mim com a cesta básica. E o outro irmão estava parado e ele falou assim, ó, rapaz, fulano não tem vergonha. Como é que está pegando cesta da igreja? Não tem vergonha. Por que ele não vai arrumar uma coisa para ele fazer? E ali, irmãos, eu escutei e fiquei caladinho, porque eu não entendia muita coisa, fiquei meio voado. Pouco tempo depois, esse irmão que falou perdeu o trabalho. Ficou na condição muito ruim, mas muito difícil. Passou 1 mês, 2 meses. Depois de 2 meses, irmãos, aquele irmão, saca na pessoa, vai e volta assim na porta, vai e volta na porta. E eu ficava observando ele. Porque quando ele falou na dor do outro sem entender, porque só sabe, tem uma palavra que ela é clara, fala assim, legitimado. Só pode falar de fome quem já passou fome, a pessoa foi legitimada para falar. Tem coisas que você não tem legitimação e está conversando fiado, é perigoso. Foi o que ele fez. De 2 meses eu ficava vendo ele lá no fundo da igreja, ele ia passar, voltava, ia passar e voltava. E eu fiquei sem entender, eu olhava para o fulano e falei, tem alguma coisa de errado. Só que numa luta, numa precisão, de repente ele entrou naquele ambiente, que era o ambiente onde entregava a cesta da igreja, e ele saiu com a... Irmão, e naquele dia, eu não sei se Deus queria envergonhar ele bastante, era aquela cesta de posto de gasolina. Quem conhece essa cesta? Quem conhece, irmão? Não é possível que ninguém conhece essa cesta de posto de gasolina. 6 postos de gasolina é 3 sacos de arroz, 4 de feijão, 4 litros de óleo. Irmãos, ela é desse tamanho aqui, ó. Desse tamanhozão. O negócio é bruto, fala assim, é bruto. Irmão, aquele homem abraçou aquela cesta, ela passou aqui da cacunda dele para cima, olha a palavra linda, né, irmão? Cacunda. Sim ou não, irmãos? Ele pôs ela no ombro aqui, irmãos, ela ficou altona. E ele caminhou naquele corredor e eu fiquei só assistindo, falei assim, a cena. Entenda isso, irmãos, é na dor que Deus ensina a gente. É na dor, irmãos, naquele dia, irmãos, só passou 2 meses, Deus pegou ele. Porque ele não entendia a dor do outro. Então, o que eu consigo entender nesses dias? Fala comigo, eu consigo entender. Que o funcionamento básico do cérebro, fala assim, do cérebro. Fala comigo, do meu cérebro. É fugir da dor e buscar o prazer. Você sabia que o seu cérebro sempre quer fugir da dor e buscar o quê? Prazer. Eu estou com a meta de ler um livro por semana. E essa semana eu li um livro. E estou acabando outro livro já agora, falta poucos capítulos. E tem um lugar lá que o meu cérebro não quer ir. De jeito nenhum. Agora, no sofá, na Netflix, cara, é prazer. Ah, vai lançar a série tal. Não, um filme tal. Vai lançar tal coisa. Irmãos, é automático. Você senta lá, o sofá te abraça. Seu cérebro fica confortável. Você lembra da maçã que está na geladeira. Olha para você ver. Você não está nem pensando nisso. De repente, você lembra do chocolate que também estava lá, irmão. O chocolate está lá do lado da maçã. Aí você já senta, pega o controle. Aquilo ali te abraça, você se estabiliza. Entendeu? Você liga a televisão. E aí, irmãos, vai 1 hora, vai 2 horas, vai 3. Não é assim, não é? Então entenda, o nosso cérebro, irmão, ele tem a tendência a fugir do ambiente de dor. Esse ambiente aqui, ó, é um ambiente de dor. Por quê? É um ambiente de renúncia. É um ambiente onde você tem que liberar perdão. É um ambiente onde você tem que, na verdade, lidar com as suas frustrações. É um ambiente onde você está lidando com as suas adversidades. É um ambiente onde você está, na verdade, sendo confrontado com você mesmo. Sim ou não, irmãos? E aquele lugar eu fico assim, Jesus, eu não quero ir lá não. E de repente eu levanto na madrugada e vou lá. Esse dia eu levantei 3 e pouco da manhã. Eu consegui ler uns 2 capítulos. Eu falei, caraca, arrebentei, levantei cedo, tomei banho, mandei ler de novo. E aí meu cérebro começou a falar comigo. Ele falou, tá vendo? Você não queria estar aqui. Eu falei, é verdade, eu não queria estar aqui. Mas eu vim. Entenda, nós estamos programados para fugir de ambiente de dor. Tem ambiente nessa noite, sabe por quê? O ambiente de dor foi onde você conquistou a maior vitória da sua vida. Foi na cruz que Jesus conquistou a maior vitória para mim e para você. Foi nesse ambiente de cruz. Aleluia, irmãos.
Ninguém prega mais sobre cruz, porque ninguém quer falar em negar a si mesmo. Tomar sua própria e seguir a Jesus, irmãos. E quando eu li isso aqui, eu falei, sem dor, sem vitória. Quer ter um corpinho legal? Dor, viu? Para beber refrigerante. Dói. Nossa, se eu for almoçar hoje, as minhas bebem coca, me deu estou sem beber refrigerante até dezembro. Nossa, mas como doeu. Tem hora que eu peço para cheirar. Deixa eu só cheirar aqui. Cheiro, oh meu Deus, que beleza, meu Deus. O cérebro libera uma endorfina, não é não? Aquele trem aqui. Ah, você é louco, moço. Coca-Cola é de Deus, irmãos. Se não for, quem está em misericórdia. Não é verdade, irmãos? Misericórdia. Entenda, irmãos. Sem dor, sem vitória. Você está achando que as pessoas alcançam as coisas rindo, Não, irmãos. É muita renúncia. É muita dificuldade. Você está vendo alguém vencer, tem dor envolvido. Você está vendo alguém arrebentar, você está vendo alguém vencer, tem dor envolvida, irmão. Sim ou não? Sem dor, fala comigo, sem vitória. Sim ou não, irmãos? Quantos conseguem entender que foi no ambiente de cruz que Jesus venceu por mim e por você? Sim ou não? Fala para o senhor, existe dois tipos de dor. Não, fala bem forte, dois tipos de dor. Não, vamos de novo, fala assim, existe dois tipos de dor. Fala, a primeira dor do problema. E a segunda dor do quê? Isso aqui é tão legal, irmãos. Fala, a primeira dor do problema. Não, fala bem forte, você quer de idade. Fala assim, a primeira dor é do problema. Fala, e a segunda é a da mudança. Qual que você está passando por ela? Porque uma das duas você está passando. Ou a do problema, ou a da mudança. Ou as duas. Porque mudar dói. Sim ou não? Sim ou não? Não existe mudança sem dor. Se a mudança for boa, vai doer ainda. Sim ou não, irmãos? Sai da sua casa e vai para o Alphaville, onde cabe. Na primeira sala, 3 sofás. Você só tem um, você tem que comprar quantos? Ninguém recebeu o Alphaville, eu acho que o condomínio é fraco. Vocês queriam a aldeia do Vale? Errei, foi o condomínio? Então tá bom, irmãos. Então sai da sua casa e vai para a aldeia do Vale. A primeira sala de entrada, cabe 3 sofás. Pegou aí, irmãos? A mudança vai ser boa, mas ela vai gerar alguma dor, irmãos. Você vai ter, entenda, o ambiente que você acessa vai mudar a sua maneira de agir. As pessoas que você está se conectando vai mudar a sua maneira de agir. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós precisamos fazer alguns networks com o Espírito Santo primeiro, entenda, e nos conectar com pessoas, irmãos, que vai agregar na nossa vida. Pega a visão, sim ou não, irmão? Gente que vai só te retrair, te deixar para baixo, sai fora, irmão. Você tem que ir com gente que está pensando para frente. Gente está falando, eu vou fazer um curso, que de quê? Diz, vai em frente, você vai dar certo, você vai vencer. Ah, não faz esse curso não, tanta gente fazer esse curso, não dá certo. Eu não sou esse tanto de gente, eu sou a pessoa que quer fazer. Deus me deu uma direção, então faça. Agora toda vez que você vai conversar com a pessoa, ela não quer evoluir, ela não quer prosperar, ela não quer, na verdade, ela não quer crescer, irmãos. Não quer falar para o seu irmão, não quer. Fala, nem Jesus insiste. Ele insistiu com o ladrão da cruz? Falou, mandou ele calar a boca? Falou para ele, cala a boca, rapaz. Você está conversando fiado. Foi assim que ele falou? Não, mãe, entenda isso. Nem Jesus insiste com quem não quer. Jesus está focado em quem quer. Por isso que ele vivia andando, caçando quem quer. Quem não quer, tchau, obrigado. Ele ficou insistindo com o jovem rico? Sim ou não, irmão? Não. Entenda isso. Nesses dias, Deus está nos chamando para entender que é na dificuldade que Deus quer operar. Ah, pastor, eu fui rejeitado. Então, irmão, não importa o que fizeram com você. O que é importante é o que você vai fazer com isso. Se você ficar só contando essa história triste, sua vida nunca vai mudar. Pega isso e vença. Superação, irmão. Você está falando de um cara que em 98 estava na CPP, irmãos. Processo 42 anos. Ah, pastor, minha vida... Você está falando, na verdade, com a escória da sociedade total. É o pastor. Se eu ficasse, né, eu sou especial, nada dá certo para mim, nunca vou vencer. Você acha que eu... Não, irmãos. Eu não quero saber o que fizeram com você, eu quero saber o que você vai fazer com isso. Ou você muda seu discurso, ou sua vida vai continuar a mesma. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Sim ou não? Eu lembro quando eu fui arrumar meu primeiro emprego, primeiro emprego.
Estou eu, irmãos, orando, mas a pastora Josi tinha recém-casado, não tinha nem onde morar. Nós casou no Antônio do Prato, pegou as alianças, vendeu e fez a primeira compra. Nós sempre foi de fé, irmão. Casou em Campinas, vendeu a aliança no centro. Vendendo a presta de banana e fazendo a primeira compra. Compramos aquela de latão. Eu tinha trauma com a aliança. Uma vez eu comprei uma de 22 gramas. Já que tinha trauma? 22 gramas de ouro. Eu tinha aliança. Eu tinha trauma. Eu falei, agora me paga, Satanás. Vou comprar uma doida. 22 gramas eu pus na aliança. Essa eu ofertei. Que eu venci o trauma e dei. Pegou a visão? Todo trauma que você vencer, você tem que entregar. Pegou? Se não, sim ou não? Faz a conta, irmão. A grama está R$300. Era 22 gramas. Faz a conta. E aí nós casamos. A da Josi era 12 gramas. Aí você junta tudo, a pancada de ouro que não era. Isso era trauma, viu, que eu tinha. Por eu ter dado a aliança no... E a Josi era de fé, ela chorou, irmãos. E eu chorei com ela, que não tinha jeito, né? Quebrado, misericórdia, pobre fisicamente, mentalmente. Só Deus tem misericórdia de nós, não era verdade? E aí eu fiz um curso de vigilante, primeiro emprego de vigilante. É interessante, irmãos, que como que sua mentalidade mudar, sua vida muda. Não tem como. Sim ou não? Porque eu estou falando sobre dificuldade, sobre aquilo que você está fazendo com a dificuldade que você está vivendo. Ou senão ficar só contando história triste. Quem fica só contando história triste não vence. Eu estou ensinando a gente a vencer aqui. Pegou a visão, sim ou não? Eu me lembro direitinho. Fiz o curso. Estava procurando trabalho. Um dia à noite eu chorei. Falei, Deus, será que o Senhor tem alguma coisa para mim? Será que eu vou ficar nessa luta de dificuldade total? Irmão, porque se responder um processo demora, viu? Foi 4 anos, 4 audiências, 4 vezes que eu tive que ir. Eu fui a júri popular, demora. E eu precisava trabalhar. E aí eu, muito louco, fiz um curso de vigilante tendo passagem na polícia. Será que era doido? Não, pega a visão do seu pastor. Não, a minha vida, não, pega a minha visão. Eu com um processo, respondendo, tudo certinho, eu vou lá, faço um curso de vigilante. Irmão, não tem lógica, não justifica. Um cara que tem passagem por assalto fazer um curso de vigilante. Era louco, sim ou não, irmão? Doido. Mas eu acreditei em uma palavra que minha avó liberou para mim. Minha avó orou para mim e falou, Deus hoje está mudando sua história, vai mudar sua imagem, ninguém vai te conhecer, você vai andar nos lugares, ninguém nunca mais vai te conhecer. E eu falei, amém. Peguei naquela palavra, fui lá e fiz o curso. Peguei o ônibus errado, estava no propósito, novo convertido, de não xingar. Fala, não xingar. Fala para o seu irmão, não xinga, viu? Não, fala para ele bem, fala assim, não xinga que dá errado as coisas. Eu só tinha uma passagem, fui procurar numa empresa lá no centro. Irmãos, por incrível que pareça, morei aqui em instante tudo. Lá no terminal de Isidoro, eu peguei o ônibus errado. Em vez de pegar o ônibus subindo para cá, eu peguei e descendo para o Flamboyant. Na baixada ali do Botânica ali, ó. Eu falei, caraca, peguei o ônibus errado. Já desci ali e fui embora a pé. E o diabo falava assim, xinga, eu falava, não xingo. E ele falava, xinga, moço, xinga, você é acostumado a xingar, ué. Xinga, moço. E eu falava, eu não vou xingar. Baixei a cabeça e ia andando. Quem já andou assim, chutando as coisas? E pensando, nada dá certo para mim. Oh, meu Deus, minha vida é sofrer mesmo. Estou tentando com Deus, mas nada dá certo para mim. E eu ia chutando os trem. Passando ali, ó, do lado daquele supermercado, no setor Pedro ali, do lado do Banco do Bradesco, tem um supermercado lá, de frente do banco ali do Terminal Isidoro, tem aquele supermercado lá, que eu esqueci o nome daquele lá. Barão. Tinha um vigilante que tinha feito o curso comigo, já estava de uniforme. Pega a visão, irmãos. Eu cheguei ali e falei, guerreiro, você acabou de fazer o curso, onde você arrumou o serviço? Ele falou assim, ó, lá na Ipanema está pegando, vai lá, que ele está pegando pessoas. E eu acabei de a pé, cheguei lá em casa, peguei uma bicicletinha, fui lá na Ipanema. Cheguei lá, irmãos, sentei normal, tranquilo. Não, está aqui minha carteira, tudo certinho, vocês estão pegando, então. No setor Pedro, na Vila Maria. Cheguei lá, entreguei o documento, né? E a mulher falou para mim assim, só espera um minuto, eu vou puxar na polícia. Eu falei, não. Polícia não, vai dar B.O. Irmãos, entenda isso, não importa o que fizeram com você, o que é importante é o que você vai fazer com isso. A vitória na dor, na dificuldade. Eu baixei a cabeça e falei assim, Deus, o Senhor não me trouxe aqui à toa, o Senhor falou que ia mudar a minha imagem, que ninguém ia me conhecer. Ela digitou, pegou meu CPF, mandou, lógico que tinha um processo, né, irmão? Não tinha nem conversa, eles ligam no fórum. Falei, ele tem 2 processos, 5, 7, na formação de quadrilha e uma tentativa de latrocínio. Renga. Ela regalou oi para mim assim, falou, meu Deus do céu, chama a polícia. Mas quando ela regalou o oi, irmãos, olha que coisa mais louca. Ela regalou o oi, na hora que eu fui para falar, o Espírito Santo falou assim, não fale nada, só faça uma cara de cachorro que caiu da mudança. E eu falei, eu vou fazer essa, eu sou bom, estou lascado. Nessa eu sou ótimo para fazer.
Irmão, estou dentro da pregação, viu? Está na dor ainda, pega a visão. E eu fiz aquela casa assim, Senhor, que lasqueira essa vida minha. Ela falou assim, fica caladinho. Eu fiquei caladinho. Irmão, tem hora que você tem que obedecer, irmãos. Ela falou, fica calado. Por quê? Passava sobre mim assim, ó, colado em mim para entrar dentro da empresa, no corredor, o gerente da empresa, que é, na verdade, o braço direito do dono. E ela falou assim, fica calado que eu vou te ajudar. Eu falei, caraca, moço. E ali, irmãos, ela me ajudou, não contou. Passei para dentro. Naquele dia eu peguei o uniforme e fui embora para casa. Pega essa visão. Primeiro emprego meu, primeiro serviço que eu tirei, Banco do Itaú. Pensa a visão lá na Praça da Bíblia. Ajudei o gerente a abastecer o caixa eletrônico. Final de semana. Pega a visão, irmão. É Deus, irmãos. Não importa, irmãos, o que fizer com você, o que importa é o que você está fazendo com isso. Trabalhei lá 4 anos, né? Depois de 4 anos, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Saí da empresa, já estava de aviso. Quando você está de aviso, você vai para dentro da empresa. Fica 30 dias lá de aviso. Você não fica nos postos. E ela chegou em mim e eu falei para ela assim, eu estou indo embora, queria te agradecer. 4 anos depois. Ela falou assim, naquele dia uma voz falou comigo. E falou o quê? Eu perguntei o quê? Ela falou comigo, a voz falou assim, ó, ajude dele, que ele é meu servo. Pegou a visão, irmão? Como que funciona o negócio? Ajude ele, que ele é meu servo. Ela ouviu claro como o dia. Por isso que ela regalou. E não foi da ficha do pastor. Foi Deus falando com ela, irmãos. Que a ficha também era cabulosa, né? Mas foi Deus falando com ela. Ajude ele, que ele é meu servo. Pegou a visão, irmãos? Então, quando a gente consegue acessar, fala comigo, quando eu consigo acessar e entender que Deus faz, independentemente da dor que eu esteja passando. Porque sem dor, sem vitória. Pegou aí, irmãos? Sim, quem está entendendo? Sim ou não? Porque existe dor na obediência, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Existe dor na obediência? Por quê? Porque, ó, obedecer, fala comigo, dói. O nosso maior avanço está, na verdade, ligado ao quanto eu estou disposto, fala comigo, a obedecer. Porque você avança na mesma velocidade que obedece. E a obediência aumenta a frequência da sua fé. Quanto mais obediência, mais fé você fica. Quem está entendendo isso, irmãos? Eu obedeci pela fé, uma palavra profética que foi liberada sobre a minha vida. Eu fui lá e falava, ninguém vai me conhecer. Eu vou ser efetivado. Eu vou arrumar esse trabalho. E Deus fez. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, eu consigo falar comigo e entender que Deus, Ele quer que, fala comigo, eu obedeça. Porque existe dor na desobediência. Hã? Irmãos, a dor da desobediência, eu acho que é a coisa mais ruim que tem. Como que é chamada a dor da desobediência? Fala, consequência. Débito em conta, nunca erra um endereço. Débito em conta, e nunca vai errar um endereço. A dor da desobediência se chama consequência. É horrível viver consequências. De não ouvir, de não escutar, de não obedecer, de não ser ensinado, de não ser tratado, de não ser, na verdade, ter um coração ensinável, generoso, entendendo o propósito, entendendo o que Deus está falando, entendendo, falar comigo, o ambiente do Senhor. Ah, irmãos, isso é poderoso. Quem está comigo? Quem está comigo? Não dá para pregar aqui não, misericórdia, já está passando o tempo rapidão. E a Jô está ali assim, ó. Fala para o seu irmão, vai dar certo. Fala comigo, eu creio. Fala comigo, sonho e disciplina. Fala duas coisas distintas. Quem já viu pessoa que só fica sonhando? Olha a frase que eu anotei aqui, ó. Sonhar, ó, sonho e disciplina, duas coisas distintas. Sonho sem disciplina produz pessoas frustradas que nunca chegam a lugar nenhum. Pessoas que são procrastinadoras de um tempo, na verdade, só sonhando. Então fala comigo, sonhar sem disciplina só vai produzir uma pessoa frustrada. Aonde você está querendo chegar com seu sonho sem disciplina? Em lugar nenhum. Sonhar sem disciplina é doer muito, irmão, porque você só vai ficar desejando e nunca vai ter.
Anote a frase, olha a coisa fora. Sonho sem disciplina produz pessoas frustradas que nunca chegam a lugar nenhum. Uau, irmãos. Que pancada. Eu falei, Jesus tem misericórdia de nós. Mas é a verdade. Sonho, fé, sem disciplina, fala comigo, é perigosíssimo. Entrar e não ter disciplina é perigosíssimo. Abra comigo a palavra no Novo Testamento. E eu quero falar sobre algumas coisas que me chamam a atenção poderosamente. Em Lucas 23. Lucas 23, lá no finalzinho do livro. Porque em meio à dor, eu disse que nesse ambiente foi um ambiente onde Jesus fala comigo, venceu por nós. Não, fala bem forte, no ambiente da dor. Fala, Jesus venceu por nós. Uau, irmãos. Quem crê nisso? Porque, entenda, na crucificação, Jesus vence e traz redenção para mim e para você. Salvação. Na crucificação, em meio à dor, na verdade, da crucificação, Jesus, ele transforma a minha e a sua vida, sim ou não? Ele libera transformação, redenção, salvação e glorificação para mim e para você. Começo do culto, o irmão Marquinhos falava sobre morte. Sim, não é verdade? E eu falei que o povo na terra que não precisa ter medo de morrer somos nós. Porque nós passamos dessa vida para a vida eterna. Amém, irmãos? Mas a morte é o último inimigo a ser vencido. Ela sempre gera, fala comigo, medo na gente, sim ou não? Então, quando eu entendo que há poder na dificuldade, no fracasso, na derrota, na humilhação, no jugo, na verdade, quando eu clamo, eu entendo que Deus, ele acessa isso para operar um milagre de Deus na minha vida, sim ou não? Porque, irmão, na cruz o diabo achou que tinha vencido Jesus. Mas na cruz Jesus estava sendo glorificado. Por mim e por você. Quem crê nisso, irmãos? E é interessante que, fala comigo, no momento da dor, é o momento mais perigoso que existe. Na dor da maldição, a gente é na maldição, na dor do fracasso, da humilhação, na dor da escassez, é muito perigoso. A gente falar coisa, fala comigo, que não deve. Porque quando a Bíblia fala que a gente está sendo humilhado, a gente precisa se humilhar. Humilhado e se humilhar. Então, é nesse momento que as coisas ficam bem perigosas, quando você está passando dificuldade. É aí onde a sabedoria, porque aí você começa a analisar que nesse momento, a primeira coisa que Jesus fala, olha a coisa forte, nesse momento de dor, Lucas 23, 34. Põe aí, Ed, 23, 34. E diz Jesus, Pai, perdoa-lhes o quê? O que mais? E? Fala comigo, a primeira palavra que Jesus libera na dor. Fala, perdão. Irmãos, perdão é a coisa mais importante da nossa caminhada cristã. Quem está entendendo, irmãos? Tem gente que acha no direito de não perdoar. Se Jesus já te perdoou. Porque existe na verdade, pecado fala que Deus não perdoa. Fala 3 pecados que Deus não perdoa. Fala primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. Fala segundo, se eu não te perdoo, Deus também não me perdoa. Pegou a visão? E o outro está lá em Hebreus, que é quando uma pessoa vai apostando, apotasta da fé, apostasia, mas eu quero emendar um negócio no cara que está fazendo, está difícil, né? Apostatando, isto, aí ó, saiu o tico e teco. É quando uma pessoa era de Deus e ela torna a verdade de Deus em mentira e vai para o outro lado e fala que tudo aquilo que ele viveu com o Espírito Santo, com os dons, na igreja, no mover, ele fala que tudo isso não passou de meras coisas que, na verdade, a Bíblia fala também que Deus é impossível levar essa pessoa de volta ao arrependimento. Então essa pessoa também não tem perdão. Está lá em Hebreus, né? Não sei se é 6, 4, ou é 6, 9, eu não lembro direito, mas está em Hebreus. Quem entendeu o mistério? Então fala comigo, primeira coisa. Fala, perdão. Fala, é necessário. Sim ou não, irmãos? Porque a base do evangelho que eu e você vive, fala comigo, perdão. Sim ou não, irmãos? Fala, momento de dor.
É muito perigoso. A gente consegue pôr tudo a perder. Quem está entendendo o mistério? Tem dificuldade que você está passando, é para Deus deixar você caladinho. Você vai e fica conversando. Aí a dor aumenta. Quem está entendendo, irmãos? E eu fiquei andando caladinho, vontade de xingar, mas não xinguei naquele dia. Porque senão eu tinha passado até por outro caminho de raiva. Quem está entendendo, irmãos? Você quer ver dor? Abra aí, Ed, Jó 1:20. Quer ver dor? Dor está aqui, ó. Em Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. E rasgou a sua quê? Rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E olha o 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor bendito o quê? Para ele liberar essa frase, ele tinha perdido todos os seus bens e todos os seus filhos. Ele estava escolhendo em qual alça de caixão ele ia segurar, das meninas ou dos meninos. 3 meninos e 7 filhos, morreu tudo num dia só. 10 filhos morreu. Você está entendendo o que é uma frase? Entenda, irmãos, em meio à dor nós precisamos de vigiar. O que você está querendo dizer? Em meio às dificuldades que você está vivendo, você precisa vigiar. Olha que Jó fala. Jó não atribuiu a Deus, fala comigo, nada. E nós estamos falando de um problema bem sério. Nós estamos falando do cartão que a gente não consegue pagar, não. Nós não estamos falando da prestação que nós não conseguimos quitar, não. Nós estamos falando de uma pessoa que perdeu tudo. E se já não bastasse, ainda ficou enfermo. Por, segundo teologia, algumas 7 meses. Onde ele pegava caco e se coçava as feridas dele. Lepra da cabeça ao pé. Pegou isso aí, irmãos? Quando você entende que é nesse momento que você vence e não reclamando, aí Deus muda a sua história. Passa aí a vida de Jó, Ed. Jó 42, versículo 7. Olha a coisa forte. 7 até o 9, olha aí. Sucedeu que acabando o Senhor de falar com quem? Aquelas palavras, o Senhor disse a quem? Mas Deus estava falando com quem? Com quem? Entenda isso, irmão. Se você vencer na dor, Deus vai pegar quem te gerou dor. Pega essa chave. Se você vencer o quê? Deus vai pegar quem te gerou dor. Deus estava falando com quem? Com Jó, não era? Quem entra na história? O quê? Termanita. A minha ira se acendeu contra ti. Esses caras no livro inteirinho de Jó, eles ficavam assim: Jó, confessa seu pecado, confessa seu pecado. Geraram muita dor a Jó. Agora pega a visão. O que o perdão faz? Olha lá. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois. Porque não falaste de mim o que era? Para quem? Começou meu servo no começo e no fim também? Servo. Porque entenda, quando você entende o propósito, você continua sendo servo. Olha o versículo 8. Tomai, pois, o quê? E ide a meu? Ixi. E oferecer holocausto por vós. E o meu? Uau! Orará por vós. Por quê? Olha, aceitareis para que não vos trate conforme a vossa loucura. Do mesmo jeito. Ele está querendo dizer, o que Jó passou, eu vou pegar vocês. Porque vós, o quê? Não falaste de mim o que era reto, ao quê? Jó, olha o 9. Então foram. Fala para o seu irmão, seja inteligente. Se você gerou dor, obedeça. Olha lá, ó. E o quê? Bildade. E o quê? Agora apareceu quem? Os 3, né? Sofá. E quem mais? E fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou o quê? Uau! Agora olha o versículo 10 para a gente entender que quando Jó entra na presença de Deus, Deus perdoa os amigos de Jó. Olha o 10. E o Senhor virou. O quê? Entenda. Deus só vai virar o seu cativeiro quando você entender que tem perdões que precisam ser liberados. Dia de ceia é dia de pedir perdão e de liberar perdão. Tem gente ainda de não perdoar, não liberar perdão, ainda não se perdoa. Está há 20 anos se martirizando, flagelando por dentro, não rompe, não avança, não prospera, porque não consegue se perdoar. Deus já lançou no mar do esquecimento, ele está lá com a varinha pescando todo mês. Fala para o seu irmão, me ajuda. Olha aqui, irmãos, bem claro.
de Jó, quando orava pelos seus. Então entenda, Deus estava fazendo na vida de Jó e dos seus, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Fala comigo, ele liberou, entendeu o momento de dor, sim ou não? Foi fiel ao Senhor. Lá no final, nós pulou 42, irmão, foi 41 páginas, capítulos, para a gente ler isso aqui, ó. Não foi fácil. Lê o livro de Jó que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas no finalzinho ele continuou sendo servo e sendo fiel, porque ele entendeu o que ele estava passando. Sabe, nosso maior problema, a gente não entende o que a gente está passando. E a gente começa a culpar os outros, culpar tudo, Deus, culpar tudo, e não entende. Eu estou querendo que você entenda que sem dor, sem vitória. Ninguém vai pregar isso para você, irmão, só aqui mesmo. Só aqui, irmão, que você vai ouvir um negócio desse. Não existe mágica na Bíblia. Existe processo e propósito. Deus tem propósito em tudo, e dentro do propósito que Ele tem, te passa no processo. E sempre quem passa no processo é meu servo e vive vitória. Quem recebe no nome de Jesus, quem acessa no nome de Jesus. Segunda coisa, fala assim, hoje estará comigo, fala comigo assim, no paraíso. Fala comigo, promessa, está em Lucas 23, 43. Fala comigo, ele fez uma promessa na dor. Fala assim, Deus é Deus de promessa. Sim ou não, irmão? Lá na cruz ele consegue prometer para quem? Olha lá, ó. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo na onde? Fala assim, mesmo momento de dor, ele consegue ser, na verdade, um Deus de promessa na minha e na sua vida. Jesus passando pelaquela situação, ele olhou para ele e falou assim, é hoje, te prometo, você vai estar comigo na onde? No paraíso. Irmão, Deus é Deus de promessa, ele te fez uma promessa firme nela. Não se desanime, não importa o momento, não importa a circunstância, Ele vai cumprir na sua vida. Pastor, mas está dando tudo errado. É nesse momento, talvez, que Ele quer que chegue para começar a cumprir aquilo que Ele precisa cumprir. Sim ou não, irmãos? Um ficava só espraguejando o outro, falou, Senhor, lembra de mim. Esse Deus, fala comigo, é Deus de promessa. Sim ou não, irmãos? Quanto maior a promessa, maior vai ser o peso a ser pago. Sim ou não, irmão? O preço a ser pago. Pessoas com grandes promessas têm grandes marcas. Uau! Pessoas com grandes promessas têm grandes marcas. Não é verdade? Quem pegou a visão, irmão? A Bíblia em Gênesis 12 fala que Deus fez promessa a Abraão, e em Gênesis 12 ele faz 7 promessas. Só que não existe, fala comigo, promessa sem pedido. Depois que Deus faz as promessas, Deus cumpre a promessa, e Deus faz um pedido a Abraão que ninguém queria, na verdade, obedecer, só o pai da fé. Depois de tudo ter dado certo, que Deus prometeu, Deus falou, agora eu quero um menino. Não existe promessa sem pedido. Quanto maior a promessa, maior vai ser o pedido. Pegou a visão, irmãos? Quem está entendendo o mistério? Deus, um belo dia, em Gênesis 22, levantou Abraão ouvindo uma voz. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, pedindo Isaac. Pegou a visão, irmãos? Quanto maior a promessa, mais marca, mais cicatriz. E é assim que Deus faz. Quem está entendendo o mistério? Então, fala comigo. Jesus, em meio à dificuldade, de dor, de crucificação, Ele consegue me fazer promessas. Isso aqui é poderoso demais, irmãos. João 19, 26. Abre aí, Ed, fala assim. Olha o que ele diz aí, João 19, 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, que esse, o quê? E que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse, a sua, eis aí o teu? Mulher aí o quê? Entenda isso, irmão. Jesus, no momento de maior dor da vida dele, a fala dele estava querendo dizer assim, ó, cuidado, Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Deus cuida de nós, irmãos. Cuidado, Deus está falando assim, olha, mesmo nessa situação, eu estou querendo te dizer, eu estou falando de cuidar, está aí agora, ó, cuida dele, cuidado, irmãos. Deus é Deus que se importa com aquilo que você está vivendo e passando. Deus cuida. Quantos conseguem falar, Deus cuida de mim? Quantos conseguem falar, Deus cuida da minha casa? Deus cuida dos meus filhos? Fala assim, Deus cuida dos meus sonhos.
Quantos conseguem falar, Deus cuida de mim? Sim ou não, irmãos? Não precisa nem abrir, Ed. Mateus 24, a Bíblia falando que Deus tem um cuidado para que você não seja enganado. O cuidado de Deus aqui é para que não possa haver engano para mim nem para você. Porque o engano traz dor, que não se resolve. Porque na dor do engano não há poder. Uau! Que aula sobre dor, irmão. Não sei qual que é a dor que você está passando, mas eu quero dizer, se você vai ficar nisso aí, só se lamentando, ou você vai pegar essa dor e vencer nela. Deixar essa dor virar vitória de Deus na sua vida. Entenda o momento, porque sem dor, sem vitória. Sem dor, sem milagre. Quem está entendendo o mistério? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Olha a coisa que ele ainda faz. Mateus 24, 46. Ou 27, 46. Uau, está passando rapidão. Olha o que ele diz. Deus meu, por que me desamparastes? Fala, Jesus estava falando de solidão. Como eu amei isso aqui, irmãos. Jesus se sentiu sozinho para que você nunca mais se sentisse sozinho. Mateus 28, 20, Ed, abre aí. Está achando que não está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão. Aqui é muita Bíblia. Ensinando-os o que? A guardar todas as que eu vos tenho mandado. Eis que eu o quê? Todos os dias até a consumação do mundo. Jesus, eu vou estar sozinho, mas um dia vocês nunca mais vão estar sozinhos. Sabe aquele momento de dor difícil? Jesus está com você, irmãos. Sabe aquele momento que você acha que não vai passar? Jesus está com você. Sabe aquele que você acha assim, não vai mudar? Jesus está com você. Sabe aquele que você acha que você fala assim, eu nunca vou esquecer isso? Jesus está com você. Ele é o seu ajudador, o nosso consolador. O Espírito Santo está conosco, irmãos. Jesus, irmãos, nunca vai nos deixar, falar comigo, sozinhos. Sim ou não, irmãos? Fique de pé no nome de Jesus. Tem a agonia da morte, a Bíblia vai, tem sede. Ele teve sede para que nunca mais você tivesse sede, porque lá em João 4 ele falou assim, ó, de mim vai fluir um rio de água, e se você beber o que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Sede da sua presença. Está lá em João 19, 28. Cumprimenta, ele fala assim, ó, está, fala comigo, consumado. Está lá em João 19, 30. E por último, que ele fala em momento de dificuldade, a volta ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Abra aí, Ed, Lucas, para nós encerrar, 23, 46. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha o que diz o texto. E clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo o quê? Dito isto, expirou. Fala comigo assim, sem entrega. Sem resultado. Não, vamos de novo? Sem entrega. Sem resultado. Repete de novo, fala assim, sem entrega. Sem. Um culto sem entrega, um culto sem resultado. Um culto mal feito, um culto sem resultado. Um culto meia boca é um culto sem resultado. Um culto feito nas nossas emoções que nos engana, um culto sem resultado. Um culto feito na incredulidade, um culto sem resultado. Fala comigo, um culto sem decisão, um culto sem resultado. Quem pegou a visão, irmãos? Sem dor, sem vitória. Bons soldados são forjados na guerra e não em casa. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Deus não te fez para ficar fugindo e nem retrocedendo. Deus não nos deu espírito de medo, Ele deu espírito foi de ousadia, foi de coragem. Deus não chamou uma igreja covarde, Deus chamou uma igreja valente, uma igreja corajosa. Quem está entendendo a missão? Quem está entendendo o propósito, irmão?
Deus nos chamou para entender que nós precisamos entregar, porque sem entrega, sem resultado. Quem crê nisso, irmãos? Eu anotei algo aqui, eu acho assim tão poderoso, que o Espírito Santo ele tem esse poder, irmãos, de nos ensinar de maneira tão profunda aquilo que ele tem para nos entregar. E diz assim, ó, fala comigo: o culto é um lugar de plantio e colheita. Fala mais. Não, fala bem forte. Mais. Nós, fala comigo, a gente adora esperar recompensa sem ter plantado nada. Grava essa frase. Nós, a gente, eu e você, adoramos esperar recompensa sem ter plantado nada. Sem entrega, sem resultado. Não sei qual que é a vontade do seu coração nessa noite, mas eu te ensinei nessa noite que o que você está passando, se você entender que é através disso que Jesus pode mudar a sua história, não tem como você não viver algo poderoso em Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar, e ele tem nessa noite para tratar comigo e com você. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Coloca essa mão no seu coração. Eu não sei qual que é a dor. Talvez sua dor está nas suas emoções. Talvez a sua dor está no seu casamento. Talvez a sua dor está nas suas finanças. Talvez a sua dor está em acusações, em culpa. Talvez você está fugindo de alguma coisa há muitos anos e gera dor em você. Eu não sei qual que é a sua dor nessa noite, mas eu quero dizer nessa noite que Deus, Ele quer tratar com você nessa dor. Ele quer te ensinar que através dessa dor que a vitória vai vir. Que o nosso cérebro quer fugir da dor, ele quer fugir das coisas que na verdade produz resultado para mim e para você. O nosso cérebro dessa noite, ele só quer fugir desse ambiente, ele quer buscar prazer, ele não quer viver um momento, na verdade, de dificuldade, ele só quer buscar coisas que vão trazer prazer para a nossa carne. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está quebrando isso na minha e na sua vida. Quem crê isso nessa noite? Porque se existe a dor do problema e existe a dor da mudança, eu prefiro nessa noite viver a dor da mudança do que continuar na dor do problema. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa te ensinar nessa noite. Que bons soldados são forjados na dor. São aqueles que enfrentam, aqueles que pegam isso e vivem uma vida de superação na fé. Que não fica se martirizando, que não fica só contando história triste, que não fica só, na verdade, se justificando, que não fica, na verdade, só, irmãos, no ambiente, na sua mente, que nada dá certo para mim, que as coisas não funcionam. Não, nessa noite já chega. Deus nessa noite está mudando a sua história e a minha história nessa noite. Através do perdão que você liberar, Deus hoje abre a porta para você vencer essa dificuldade que você está enfrentando. Deus nessa noite vira o seu cativeiro. Deus nessa noite muda a sua sorte. Deus nessa noite estende a mão sobre você. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Nessa noite Deus está fazendo algo profético sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nessa noite Deus está te ensinando que sem dor, sem vitória, eu creio. Coração nessa noite, abra o seu coração e enche-me de novo.
dor faz parte do processo de vitória. Há poder na dor, igreja. O importante é o que você vai fazer com isso. Depois dessa palavra você nunca mais vai conseguir ser vitimista. Depois dessa palavra você nunca mais vai conseguir ser uma pessoa que fica presa nas dificuldades que está vivendo, nas dores que estão passando. Não! Eu repito, Deus está te levantando nessa noite, igreja, para viver isso. Vitória em meio a essa dificuldade, vitória em meio à dor. Porque há poder na dor. Sem dor, sem vitória. Nessa noite Deus levanta uma igreja ousada, uma igreja forte, uma igreja que não é menina, uma igreja que é espiritual. Fala assim: eu não sou resultado dessa dor. Não, mais forte: eu não sou resultado dessa dor. Fala assim: essa dor é o acesso para viver o milagre. Uau! Eu não sou resultado dessa dor. Essa dor é só o acesso para mim viver o milagre que Deus tem. Porque sem dor, sem vitória. Uma palavra para crente maduro, uma palavra que destrava no mundo espiritual. Uma palavra que descola a sua fé dessa dificuldade que você está vivendo. Talvez você está aqui sofrendo uma rejeição, sofreu uma culpa. Você está andando anos culpado. Talvez alguém te humilhou. Talvez alguém na verdade te subjugou e você está andando com isso. Entenda, é na verdade o que você precisa fazer com isso. Talvez você foi rejeitado, abandonado várias vezes. Você está vivendo esse ciclo. Nessa noite é noite de vencer. Você não é resultado disso, isso é só o acesso para você viver seu milagre. Talvez essa dor faz te pôr culpa em todo mundo. Não, entenda, isso é só o acesso para você viver um grande milagre. Nesse ambiente de crucificação, Jesus conquistou para mim e para você a maior vitória, a vitória da salvação. Foi num ambiente de dor que ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Com a mão no seu coração, eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nessa semana. Que nessa semana você caminhe assistido por esse cuidado de Deus. Que a mão do Senhor te conduza a viver vitórias em Deus. Que você possa entender essa chave espiritual que eu liberei nessa noite. Uma palavra bastante espiritual para gente maduro, não para gente menino, mas para gente madura. Entender que sem dor, sem vitória, que há poder na dor. Que nesse ambiente de dor foi onde Jesus mais, entenda isso, sofreu, mas onde Ele conquistou a maior vitória para nós. Que nessa semana você possa viver vitórias. Que coisas possam ser restituídas através do perdão. Que o cuidado de Deus seja sobre a sua casa e sobre a sua família. E que Deus te abençoe e te prospere no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.